Aqui em São Paulo, depois de uma entrevista que gerou polêmica, o secretário da Segurança Pública garantiu que as câmeras nos uniformes dos policiais vão continuar. Repórter David de Tarso. Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, falou novamente nesta terça-feira sobre o programa Olho Vivo. Ele disse que quando concedeu uma entrevista a uma rádio de Sorocaba na semana passada, ele usou a expressão de rever o sistema que implementa câmeras nos uniformes dos policiais militares e que foi mal interpretado. Ele disse que usou essa expressão de rever porque ele quer implementar novas tecnologias nessas câmeras, para que elas não sejam utilizadas somente para fiscalizar a atividade do policial militar, mas para que também ela possa contribuir na identificação, por exemplo, de veículos roubados ou até mesmo possa fazer o reconhecimento facial de procurados pela Justiça. A gente relembra também que foi feito um estudo da Fundação Getúlio Vargas em que mostra que a letalidade policial entre os anos de 2021 e 2022, daqueles policiais que utilizavam as câmeras, foi reduzida em 57%, prevenindo assim mortes, durante a atividade policial. Então, que essa expressão de rever o programa é justamente de implementar novas tecnologias ao sistema, ao programa Olho Vivo. David de Tarso para a Jovem Pan. Bom, girando os nossos comentaristas, Capês, você que é da área da justiça, isso pode ser usado como prova para os policiais e é uma polêmica muito grande que vem desde a campanha, né? Exatamente, essa é uma polêmica, mas eu acredito que a decisão do secretário da Segurança Pública acabou sendo correta. No âmbito do Ministério Público, havia muita preocupação com a retirada das câmeras dos uniformes dos policiais e eu conversei também, eu tenho uma posição clara sobre isso, eu sou a favor, conversei com comandantes, ex-comandantes da Polícia Militar de São Paulo, com muita experiência, e a Câmara ela tem essa finalidade, em primeiro lugar, de preservar a situação do bom policial contra acusações de abuso de autoridade ou de excessos. Ele agindo com a câmera, nos Estados Unidos, quando o policial vai fazer a abordagem, ele liga a câmera, é uma proteção para ele próprio. Então, no caso da Polícia Militar, seria importante fazer isso, e aqueles que, porventura, minoria, nós temos aí 82 mil homens na corporação, só aqui em São Paulo, aquela minoria de menos de 1% que praticam atos de violência vão se inibir no momento de praticar um ato, como, por exemplo, depois que é dominado o cidadão, é colocado para ser transportado até o distrito policial, ocorreram, lamentavelmente, casos de execução. E é claro que a Câmara inibe isso. Então, no âmbito do Ministério Público, por exemplo, as promotorias de defesa dos direitos humanos e no âmbito da Polícia Militar, manifestações técnicas de oficiais e ex-oficiais apontam para a conveniência da manutenção desta Câmara. Então, acho que a decisão é correta e tem que continuar se investindo em tecnologia. Tem coisas que, depois que evoluem, para retroceder é muito ruim. Então, me parece que o secretário está de parabéns pela decisão de manter as câmeras de vigilância. O Schelp, apesar da decisão em São Paulo, a discussão deve seguir no país, o que deve ser levado em conta? Justamente esses fatores que o Capês falou, Se de fato essas câmeras têm a capacidade de inibir a atuação ilegal de alguns policiais, eu digo ilegal quando elas, por exemplo, configuram um abuso de autoridade ou uma violência na abordagem descabida e injustificada. A gente sabe também que, segundo estudos, por exemplo, o estudo da FGV, que foi feito em São Paulo e que foi divulgado, inclusive, como um embasamento aí para a decisão do Estado de São Paulo nesse quesito, que além de reduzir letalidade policial, essas câmeras podem inclusive melhorar a atuação da polícia. Eles compararam diferentes batalhões que tinham a câmera nos uniformes e os que não tinham, e perceberam, por exemplo, que aumentou o número de ocorrências, quer dizer, de abordagens dos policiais, inibindo, por exemplo, violência doméstica. Houve também um aumento na apreensão de armas naqueles batalhões que tinham as câmeras nos uniformes. Quer dizer, obviamente que esse é um fator estatístico, é preciso depois identificar exatamente quais fatores levaram ao aumento dessa atuação, essa melhoria no desempenho nesses batalhões, mas porque outros fatores podem estar contribuindo, mas as câmeras são aí um elemento, no mínimo, não pioraram a situação. É importante que o secretário tenha esclarecido a interpretação correta da fala dele, porque, de fato,
havia causado ali um certo estranhamento, porque ele estava falando algo, segundo a interpretação que se fez, que ia de encontro, era contrária àquele posicionamento que o próprio governador já tinha adotado, depois, inclusive, de ter mudado de opinião sobre o assunto.